o futebol divulga o Rio Grande do Norte, divulga Natal para o Brasil e para o mundo. Esta conversa eu ouvi na Copa do Mundo e quase fui crucificado quando ri dela, que alguém disse: agora vai ser fantástico, porque Natal via FIFA será divulgada na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, na África, em Marte, Vênus, Júpiter, e isso vai atrair turistas, e nós vamos nos transformar numa espécie de Miami ou Cancún do Hemisfério Sul. Nós estamos no final de março. Vocês podem me contar quantos turistas japoneses vocês viram de janeiro, de dezembro para cá? Com quantos turistas americanos vocês cruzaram? Com quantos turistas ganeses, camaroneses ou mexicanos vocês cruzaram? Nenhum. Eles vieram aqui na época da Copa. E descobriram que a nossa cidade não tem nenhuma infraestrutura turística a não ser praia. Lamentavelmente, para o Brasil, a internet destruiu um mito. O Brasil tinha as praias mais bonitas do mundo. Quando a internet surgiu, nós começamos a descobrir: rapaz, que mentira, o Vietnã tem praias lindas, o Vietnã, tá? A Indonésia, a Grécia, a costa da Croácia. Então eu pergunto, e mais, esses lugares criaram estruturas turísticas, de não só hotéis, mas de bares, restaurantes, festas, cassinos, tchau. E o Brasil continua com seus pruridos, né, de moça virgem. Cassino no Brasil, não. Mas loteria federal pode, entendeu? Mas jogo do bicho pode, né? Mas queimar ônibus pode, mas cassino, isso vai destruir a nossa sociedade. Então, resultado: o turista veio, achou as praias lindas, fantásticas, são mesmo, aproveitou o que podia e descobriu que não tinha nada para fazer depois que o sol se punha. Tá? O sol se pôs, o cara ia para dentro do hotel, e disse: vou fazer o quê lá de novo? Tudo muito caro, tudo muito absurdo. O brasileiro adora explorar, né, as coisas. E esse argumento não cola. Porque esse argumento ele tem uma coisa que é ridícula. Algum dos senhores já pensou seriamente em conhecer Juazeiro depois que viu o Icasa jogar? Terminou o jogo do Icasa e disse: mulher, arruma suas malas, nós vamos conhecer Juazeiro. Aquilo deve ser uma maravilha. Esse time fantástico, aquela cidade toda deve ser deliciosa. O futebol, o esporte, coloca a cidade no mapa. Eindhoven, na Holanda, está no mapa graças ao PSV. Mas ninguém foi a Eindhoven para conhecer a Eindhoven por causa do PSV. A maioria foi lá para fazer negócio para a Philips, que tem lá uma fábrica. Alguém imagina que depois de um jogo entre América e Palferrense, vários amigos se reúnem: agora precisamos conhecer Paulo dos Ferros. Aqui, né? Fantástico. O time mostrou que vale a pena. Vamos para lá. Ou alguém acha que um gaúcho que viu o América jogar e disse: Rio Grande do Norte é o nosso próprio destino. Não, ele vai vir pela praia, ele vai vir pelo sol, mas ele jamais virá por América. É desse sul. Não sejamos ingênuos. Ninguém vai conhecer o Rio de Janeiro para ir em São Januário, porque o Vasco está lá. O cara vai para o Rio de Janeiro por qualquer outra razão. E esse argumento é tosco. Ele é um argumento tosco, é argumento para tirar dinheiro do governo. Só que, por sorte, os nossos governos não engoliram. O nosso nível de presença nos estádios é pífio. Nosso público é pífio. E aí explica por que o empresariado não apoia. Ninguém leva carrinho de pipoca para a porta de cemitério a não ser em dia de finados. E o nosso dia de finados é o jogo América ABC, que é muito mal explorado, diga-se de passagem. Você não tem um marketing efetivo desses clubes, eles não sabem nem o que é isso. Assessor de imprensa desses clubes serve para ficar empurrando notícias em Twitter, em Facebook, e mais nada. Produzem algumas coisas, mandam para a gente, mas quem é jornalista sabe disso.
Não existe nada mais insuportável para o jornalista do que release. Você está na sua redação, na sua casa, eu abro meu e-mail, 450 releases. Um cara diz, olha, minha filha, a jovem Catiane, disputa jogos de peteca. Ela tem um grande futuro, e está lá. Não sei quem diabo é Catiane, aonde fica essa peteca que ela joga, nunca ouvi falar desse troço, mas o cara quer que você divulgue esse negócio. E aí o que acontece? Nosso público é pífio. Gente, nós tivemos jogo esse ano aqui com 69 fanáticos, doentes. Não, doentes. Tem um sujeito que sai domingo da casa dele para ir para um jogo, meu Deus, acho que foi Alecrim, desse outro coitado, tipo essa coisa, entendeu? Então, resultado, esses caras saírem de casa para ver Alecrim e Força e Luz, o cara deve odiar a família dele. Ele odeia a mulher dele, ele odeia as crianças, ele vai para o estádio para se ver livre daquilo, não pode ser outra coisa. Mas isso não acontece só aqui. As pessoas não estão indo a Vasco e Flamengo, a Botafogo e Fluminense, a São Paulo. Por quê? Porque os tais campeonatos estaduais são zumbis dentro de uma UTI. Cada vez que ele vai falecer, alguém pede um budista, pede um cristão, pede um muçulmano. Atualmente estão usando muçulmano porque eles ameaçam cortar a cabeça do defunto, aí ele acorda, diz, não vou morrer porque isso dói. Acabou, o campeonato estadual acabou. Não promove mais nada. Não dá mais, desculpe a expressão, tesão. Por que os campeonatos estaduais existem? Para manter a política da CBF, que é mantida pelos presidentes de federação, e para justificar os títulos que o Sampaio Corrêa pode ganhar. Porque se acabar o campeonato estadual, vamos ser francos, Sampaio Corrêa, Motoclube, Maranhão, Vitória, Bahia, Fortaleza, Ceará, América, ABC, vão ganhar o quê? Diz para mim. Campeonato da segunda divisão, campeonato da terceira divisão. Futebol baiano é um dos futebol mais fortes da nossa região. Acabou com administrações pífias, horrorosas, gestões bandidas. Nós temos no Nordeste, nós temos o Náutico, que tem um campeonato de nível nacional, nós temos o Bahia, temos o Sport, e acabou. E acabou. Aí você diz, mas lá no Sul eles são mais organizados? Não, eles são mais ricos. E aquela história, o sujeito, quando é mais rico, ele pode cometer todo tipo de atrocidade e burrice. Porque o dinheiro dele vai fazer parecer que o que ele está fazendo não é tão ruim quanto parece. Administrar com grana é muito fácil, gente. Grande administrador é aquele que o sujeito diz, olha, você tem esta máquina, que é uma máquina simples, e você vai ter que concorrer. Você vai concorrer aos prêmios da Gary Mages fotografando com essa máquina à noite no Himalaia. Aí eu quero. Essa aqui já é ruim. Essa aqui já é ruim. Você imagine se o cara ganhar esse prêmio com esta máquina, esse cara é um gênio da fotografia. Deem para ele a melhor Pentax que você imaginar, porque o cara é um gênio. Como nós não temos dinheiro, todas as nossas falhas ficam muito evidentes. Desde quando um clube como a ABC pode pagar 50 mil reais a um jogador por mês? E pouco. Essa crise de Barcelona, desde quando um clube como o América pode se dar ao luxo de investir 20, 30 mil reais por mês no jogador de futebol? Puta de um salário, viu? Oi? Você compara com a profissão universitária, puta de um salário. Mas aí eu tenho uma... Não, aí você faz um outro evento que a gente discute sobre isso. Eu consigo justificar. Eu lhe provoquei porque a gente já conversou sobre isso. Quem fez uma vez esse discurso foi o presidente do América, no programa que eu participei de esporte. E ele disse, um advogado, um juiz, não ganha o que ganha um jogador de futebol. Ele esperou que eu concordasse.
Eu olhei para eles. Seu pai é desembargador, não é, Eduardo? Eu gosto muito do velho, por sinal, desembargador. Ele disse, eu digo, anuncie que seu pai vai dar 6 pareceres hoje à tarde, hoje à noite, no Machadão. E que o ingresso é R$5. Se você conseguir arrecadar 10, é muito. Agora, anuncie que o Ronaldinho vai entrar lá, tá entendendo? E vai fazer 5 embaixadinhas. Você arrecada R$2 milhões. Porque isso é muito fácil de entender. Pegue o primeiro sujeito que você conheceu quando você entrou na primeira vez na escola. E pegue o último sujeito que você conhece hoje na universidade. Quantos conseguiram viver 2 ou 3 anos como atleta? Se eu pegar todos vocês aqui e levar para um campo de futebol e disser, a partir de agora vocês são goleiros. Eu com 10 anos de idade, parênteses, eu passei na pneu do Fortaleza. Minha avó não assinou porque ela disse que eu tinha que estudar. Não. Perdemos um grande cara. Eu estaria aposentado com Possivelmente. Milionário. Possivelmente. E mais, podendo estudar e ser professor universitário. E vou te dizer uma coisa. Agora, o professor universitário jamais poderá estudar e treinar e ser um grande goleiro. Essa é a diferença clássica, se ele não tiver um mínimo de talento. Primeiro, ele precisa ter o tamanho daquele rapaz. Tá? Só o tamanho não garante, vamos deixar bem claro. Não garante também nada. Segundo, ele precisa ter uma série de talentos e mais. Ser atleta é um inferno. O treino repetitivo, diário, da mesmíssima coisa por 10 anos, rapaziada. Não é lúdico. Eu sou pai de um ex-atleta. Meu filho foi goleiro, aquilo é um inferno. Aquilo é bonito no dia, você vendo. No dia a dia, aquilo é um inferno. Meu filho hoje tem 3 hérnias de disco nas costas. Tem joelho. Não se iluda, um esporte é saúde para quem faz esporte sem ser esporte de alto rendimento. Esporte de alto rendimento é doença. Os caras acabam todos liquidados. É tudo com dor aqui, com dor ali. É um inferno. Se aposentam cedo, não é porque queiram, não. É porque o corpo não aguenta mais. Rogério Ceni, ele é uma exceção das exceções das exceções. E mais, às vezes você sofre contusões no início da carreira e acabou sua carreira. Meu filho, como era apaixonado por aquilo, jogou. Os últimos 5 anos da carreira dele, ele jogou com um menisco estourado e uma hérnia de disco. Ele tomava cataflã para jogar. E aí o que ele diz, o gordinho da arquibancada com um copo de cerveja me vaiando. E eu pensando em subir lá e enfiar a mão naquele miserável. Entendeu? Então o resultado da história. Não evoluímos, a Copa não serviu de nada para a gente, não aprendemos nada, não buscamos entender nada. O futebol brasileiro é arrogante, é prepotente. Ele ainda acha que domina o mundo. Senhores, a média de público do futebol alemão é de 42.640 pessoas. É a média. O Dortmund coloca nos jogos na sua casa 80.000 pessoas. A liga inglesa é a liga mais rica do mundo. Em termos de público, nós ficamos atrás da 2ª divisão da Alemanha e da 2ª divisão inglesa. Ela disse uma coisa aqui muito interessante logo no início, que eu adorei ter ouvido, quando ela fala da pracinha, que as pessoas vão lá, participam, estão juntas. Por que o futebol desses caras cresce? Porque os clubes são frutos de bairros. Os campos ingleses estão dentro dos bairros. Neles existe tudo. Existe pub, existe uma lojinha besta, existe um lugarzinho para você. As pessoas vão para lá. Elas se reúnem lá. É o ponto delas. Elas se encontram. Eles servem para o filho da classe operária e servem para o magnata.
que chega ali e senta. Porque o futebol de todos os esportes talvez seja o que mais democrático é. E vou fazer aqui uma afirmação. Opa, agora é minha vez. O futebol fez muito mais a favor do não racismo do que todos os discursos humanistas que os senhores conhecem. A Alemanha escureceu, a França ficou totalmente escura, a Suíça tem os escurinhos, a Inglaterra está escura, a Espanha já aparece, a Polônia tem escuros. Foi o futebol que abriu espaço para a ascensão dessas pessoas. Ainda existem ações racistas contra eles? Claro que existem. Nós estamos falando de mundo. O mundo é composto de gente estúpida e gente não estúpida. Mas foi o futebol, basicamente, que abriu espaço. Você olha a seleção alemã, você tem, veja, e aí vem uma crítica ao Brasil. Na seleção alemã, você tem negros de origem africana, você tem gente de origem turca, você tem gente de origem tunisina, o Khedira é de origem tunisina, você tem poloneses, que é o caso do Podolski, que é o caso do Klose, tá? E o Brasil, não vou trazer vou nacionalizar Você sabe quem é o melhor? Paraguai, esse vai ser um chato, a nossa gloriosa Você seleção. sabe quem é o melhor jogador da Áustria hoje? Quem é? É o lateral esquerdo do Bayern. Kim Malaba, que não é um africano de origem. Então, o resultado, o europeu conseguiu entender que o mundo não precisa ser tão fechadinho. Apesar dos caras terem um monte de problemas de coisas fechadinhas. Mas eles conseguiram entender por que a Europa é o que é. Não é porque eles são altos de olhos azuis, não. É porque eles aprenderam, presta a mão, por favor, a outra, que ceder isto aqui é legal, porque eles ficam com os dedos. Porque eles entenderam fundamentalmente que você não pode levar a coisa a um nível de pressão, porque você sangra quando isso explode. E nós vivemos num mundo de Alice. Nossos revolucionários são de Facebook, né? Uma valentia, rapaz. Eu fico imaginando um cara desse na frente de um Kalashnikov, como é que ele vai agir. Posso escrever aqui uma opinião antes de você atirar em mim? Aí ele coloca, fascista, miserável, pode atirar. Então, resultado. Isso ocorre no futebol também. O futebol é absolutamente arrogante, prepotente. Não busca. Os clubes do Rio Grande do Norte reclamam que tem mais torcedor de fora. Quantas pré-temporadas você viram clubes do Rio Grande do Norte fazendo em Martins, em Macau, em São Bento, em Caicó? Nenhuma. Você não vai para dentro do seu estado conquistar as pessoas do seu estado. E quer que as pessoas do seu estado só torçam para você? Como assim, Carapaz? Nós temos um campeonato de base horroroso, que dura 2 meses, que jogam meia dúzia de times, que o cara é o dono da camisa, num estádio que está interditado. Outra boa questão. A maioria dos nossos estádios, até o início desse campeonato, estavam interditados. Eles foram reabertos por acordos meia boca, porque senão não tinha campeonato. Não tinha campeonato. Até o Frasqueirão estava com problema de interdição. O Ninho do Periquito ainda não conseguiu desinterditar. Em Mossoró fizeram um arrumadinho e no Marizão outro arrumadinho. E esse estado, o estádio Marizão, é do governo. Isso prova tudo que ela está dizendo, que está nesse relatório. O governo do Brasil não se interessa por esporte, o governo do Brasil acha que esporte é a segunda coisa, e aí uma crítica mais forte às escolas. As escolas brasileiras estão pouco se lixando para esporte, pouco se lixando. As que têm equipamento são as escolas particulares, e eles têm os equipamentos, não é porque eles gostam do esporte, é para aumentar a mensalidade.
Porque se você quer praticar esporte numa escola particular, você tem que pagar, que é um absurdo. Os professores de educação física são absolutamente desconsiderados. O que é um professor de educação física numa escola pública? É um cara que chega com a bola de saco cheio, vê uma ruma de menino, tudo de pezinho no chão, pega a bola, joga aí, menino! Ele senta, fica no celular, pô, nessa hora não passa. Agora, por que sim, ainda tem uns caras ainda vão dar aula teórica de esporte com um menininho de saco cheio, um sol miserável, o garoto cheio de testosterona e o cara explicando teoricamente o que é um voleibol. Para de brincar de ser gozador. Agora, os professores fazem isso que eles são maus? Não, porque a estrutura, o sistema obriga que seja assim. E o cara precisa sobreviver. Você não tem nada. 5 minutos? Só para virar. Tá. Praça de esporte você não tem. Um aluno, pronto, vamos aqui, a universidade. Você chega na universidade, você é atleta. Ele passou no Enem, no vestibular, seja lá o que for, entrou. Acabou o esporte. Qual é a prática de esporte na universidade? Zero, nada, coisa nenhuma. Quando tem, são torneiozinhos muito rápidos, de 2 meses, para formar uma seleção para jogar contra outra universidade que também faz a mesma coisa. As particulares levam vantagem porque elas podem trazer atletas. As nossas, pela burocracia, não podem. E aí você descobre que nos Estados Unidos você tem Campeonato Nacional de Lacrosse. Alguém sabe o que é lacrosse? É um jogo que é jogado num campo com trave, só que é uma bolinha que fica dentro de uma cesta e os caras ficam jogando a bolinha, você tem que pegar com a cesta até jogar dentro do gol. Campeonato Nacional. Toda e qualquer universidade americana, abra um site, procure. Universidade americana, qualquer uma, abra o site, aí procure lá, esporte. Se vocês não tiverem, quem gosta de esporte, não sentir vontade de suicidar, é porque o cara realmente, porque o cara se mata vendo aqui. Eu não estou falando das grandes, estou falando Harvard, Stockton, Princeton, não, qualquer uma. A Força Aérea disputa campeonato, a Marinha disputa, o Exército disputa. Aqui na universidade, nada. Coisa nenhuma. Nós temos um belíssimo parque, aliás, foi o grande legado dessa Copa, foi isso, e a universidade fez muito bem ter se colocado nessa história. Deixou-se esse legado fantástico. Eu acho que tinha que ser mais usado, me perdoe. A universidade tinha que ter campeonato de atletismo, campeonato de basquete, campeonato de vôlei, campeonatos que durassem no mínimo 6 meses. No mínimo 6 meses. Tabela, tudo bonitinho, temporada, para você observar quem era bom atleta, quem não era atleta. Para o cara ter empolgação. Não, mas o pensar é mais importante do que o correr. Depende, cara, pai. Depende. Um terremoto, saiba correr. Porque pensar não vai resolver grande coisa. Quando o barco estiver afundando, saiba nadar. Saiba nadar. E aí, para encerrar, brincar dizendo o seguinte: existem esportes úteis e esportes inúteis. E os úteis, que eu falo, é para a sobrevivência humana. Futebol é um esporte absolutamente inútil para a sobrevivência humana. Assim como o voleibol e o basquete. Você imagina você e o inimigo, você dando um tapa nele, cortei, aí o cara está lascado. Aí você tem os esportes úteis, são todas as lutas marciais, natação, escalada, enfim. Né? Nem isso o brasileiro consegue. Eu estou dizendo isso para dizer que nem isso o brasileiro consegue fazer pensando na própria sobrevivência. Não é só a questão da saúde, é a própria sobrevivência. Um bom nadador sempre terá melhores chances num naufrágio. Um sujeito que saiba se amarrar numa corda terá melhores chances no incêndio numa cidade como a nossa, por exemplo, que todo mundo quer morar no 10º andar, quando a escada Magiro só chega ao 6º. Eu nunca entendi isso. Eu, quando vejo apartamento, tem um segundo. Por quê? Essa escada só chega ao 6º, pô. Eu não sei voar. E outra, eu tenho sérios problemas, eu tenho vertigem. Se o cara botar a escada Magiro no 10º andar e disser vem, eu vou dizer porra nenhuma. Ou você acha que eu vou ter coragem de segurar nesse negócio e passar a perna para lá? Ou você vem aqui e me tira, e eu não sou nenhuma donzela para você sair comigo no colo, eu queimei, amigo. Porque nem pular eu vou ter coragem. Então, esse é o grande, para finalizar, agradecer e dizer a vocês o seguinte.
Nós precisamos de muitas reformas nesse país. Mas a única reforma que eu não vejo ninguém tocar nela é a reforma das nossas próprias consciências. Ou nós mudamos aqui dentro e depois tentamos mudar no mundo, ou tudo isso será uma repetição de fracassos até o fim da nossa história. Não adianta você dizer que ama o próximo sem tomar nenhuma atitude. Não adianta você ver no Facebook o vídeo do gatinho que foi salvo pelo cachorrinho e se emocionar e botar 500 curtidas se você é incapaz de estender a mão a alguém que precisa de você. Eu não estou falando para dar nada, não. Estender a mão e dizer, está precisando de alguma coisa, moça? Posso fazer alguma coisa por você? Se nós não tivermos essa humanidade, todo o resto é mera conversa fiada. Sobre o futebol do Rio Grande do Norte, eu podia ter resumido a paciência de vocês dizendo o seguinte: não mudou absolutamente nada, não mudará absolutamente nada, e eu espero que a gente consiga sobreviver, porque pelo menos essa diversãozinha a gente tem que ter. Não é isso? Obrigado. Agradecemos também a fala do professor Fernando Amaral. E aí, assim, depois da fala da Adriana, que fez um pouco do panorama do primeiro relatório Cidades do Esporte, a partir de indicadores coletados dentro das secretarias das cidades sedes que sediaram a nossa Copa do Mundo, já coloca algumas coisas para a gente pensar. O relato foi extremamente interessante e mostra algumas dificuldades, tanto de identificar o que a gente avança, ou de quando nós temos alguma coisa, como é que é difícil descrever essa coisa, colocar de forma do impacto. Já o Fernando, ele nos traz um retrato do quanto é difícil a gente aprender com as coisas que nós nos propomos a fazer, e a Copa do Mundo está aí como exemplo. Para iniciar o debate, enquanto a plateia e o grupo que está aqui presente se predispõe a fazer alguma questão, eu já queria fazer duas questões para cada um, uma questão para cada um dos nossos expositores. A primeira questão seria para a Adriana. A Adriana, ela traz diversos indicadores, e ela fala de que a dificuldade... O programa Cidades do Esporte tinha uma ideia inicial que os mega-eventos esportivos, especificamente a Copa do Mundo, iria mobilizar a política pública do esporte, mobilizar essa ação. E tinha todo um contexto aí estabelecido. A ideia que os mega-eventos esportivos não impactam a forma de pensar a política pública, Adriana, e aí, na justificativa da tua própria argumentação em cima de um estilo de vida ativo e tudo mais, não é porque a noção de legado é tão focado a uma questão tangível, a mobilidade urbana, o trânsito, a infraestrutura esportiva ou da cidade de uma forma geral, que isso deixa de ser de fato um legado para, na verdade, ser travestido em uma condição para sediar o evento, e aí nada fica para a política pública de esporte especificamente. O que fica é assim: nós montamos a cena, faça um show e depois a gente vê o que a gente faz aqui. Então, por que eu estou falando isso? Porque, de fato, desde o nosso último encontro, eu deixei claro que meu foco de atenção é pensar esses legados intangíveis, ou seja, o que não é concreto, mas que mobiliza a população. O que na educação poderia fazer isso? O que na organização de uma política pública que faça, que agregue a população funciona? E aí eu queria te colocar essa questão. Será que não é porque, na verdade, a gente traveste enquanto condição para fazer o evento, que acaba não sendo tão legado? Essa é uma questão. Por isso que não impactou, né? E para o Fernando, a questão é que, assim, me chamou muito a atenção a tua primeira fala, quer dizer assim, olha, não mudou nada. E é drástico isso, e é triste isso, mas eu tendo a concordar contigo. Mas em algum momento, você falando sobre o que as instâncias podem fazer, aí você referendou o nosso secretário atual de esporte do município, né? Disse, olha, o cara tá até fazendo, né? Tá mobilizando jogos entre bairros, mobilizando. E eu fiquei pensando, não é porque a gente é tão carente de ações estruturantes em esportes
que a gente acha de política pública do esporte pensando de forma sistêmica, que funcione, que atenda as pessoas, que mobilize as pessoas. Não é porque a gente é tão carente que a gente acha que fazer um campeonato, seja entre bairros, seja entre coisas, a gente já acha que é grande coisa. E na verdade a gente está incorrendo no mesmo erro, que é pensar que um mega evento como a Copa do Mundo resolve os nossos problemas. E, na verdade, os campeonatos, se essa for a função de uma secretaria municipal, estadual, essa ação pontual é tão ilusória quanto uma Copa do Mundo. Só que de uma forma extremamente, como é que eu posso dizer, rudimentar. Eu pegar um ginásio da cidade, chamar todos os bairros de Natal e fazer um campeonato, um bate-bola, e dizer que isso é uma política pública de esporte que está mobilizando, isso é pegar um mega evento como Copa do Mundo, trazer para cá, sem refletir e sem pensar o que é que isso impacta. Então eu queria escutar os dois expositores nesse aspecto. Essa é uma provocação muito interessante, Alisson, mas eu queria fazer referência ao professor Lesson. Verdade. Do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, ele é diretor, né, de lá da unidade da Cidade Alta, que chama assim? Exatamente. Está bem informado. E agradecer a presença dele, né, ele me recebeu uma época que eu pedi a ele, ele me ajudou a entender como é que era o panorama do esporte aqui em Natal, por conta da história dele, então fazer essa referência e agradecer a presença do professor Lesson aqui. E dizer que eu estou à sua disposição na próxima vinda de ir lá conversar com seus alunos, viu? Que essa vez foi rápido, foi assim muito corrido, mas a gente vai lá também. Lá no Instituto tem um curso de gestão esportiva, né? Esporte e lazer. E aí eu faço questão de ir lá, né? Levar o meu canto a quem quiser ouvir. Então, assim... O problema, eu acho, Alisson, que nós tínhamos uma expectativa, até essa do que você está falando de legado, do físico, da mobilidade, até essa não foi cumprida na medida em que foi comprometida, né? Mesmo essa não foi cumprida. A gente via, às vésperas da Copa do Mundo de 2014, túneis aqui em Natal. Eu vim pouco antes do período da Copa do Mundo, túneis, viadutos, ruas, avenidas não concluídas, né? O próprio estádio, ele foi finalizado bem próximo da... Aliás, diga-se de passagem, nós tivemos o maior estádio do mundo jamais concluído, que foi o Machadão. Foi um estádio que foi inaugurado em 1972, que não concluíram, que foi demolido sem ser concluído. É um fenômeno. Será? É um fenômeno, vamos mandar. Então, só para corroborar o que você está dizendo. Desculpa, só uma coisa, mais 10 minutinhos e... Então, assim, a gente tinha uma expectativa, mas a gente tinha uma outra expectativa, que é esse legado imaterial que você pesquisou. Mas nós tínhamos uma expectativa que era o governo brasileiro discutir a política pública de esporte na sua estruturação como Sistema Nacional de Esporte. A gente tinha essa expectativa, né? Vamos fazer o dever de casa. A gente não está falando só de formar atletas, que esse, então, teria que ser feito com uma geração antes para poder participar. A gente está falando de Olimpíadas do Rio de 2016 e as escolas, que é de onde saem os alunos que serão os atletas certamente. Eu falo que hoje a gente tem atletas abnegados, porque não é por conta do apoio do poder público, né? A gente tem atletas com esforço pessoal que, né, ou nasceram em família rica ou com esforço pessoal que foram descobertos por algum olheiro mais experiente. E ainda o pior, existem, o governo distribui muito dinheiro para essas federações todas que esses atletas pertencem. O problema é que esse dinheiro não chega a esses atletas. E ninguém vai descobrir quem ficou com esse dinheiro. Então o atleta tem que fazer o que ela está dizendo. É abnegação ou ter família que banca. São abnegados. A gente vê recentemente, inclusive, uma esgrimista, se eu não me engano, dizer assim, eu desisto de participar das Olimpíadas. Ela anunciou a desistência dela de participar das Olimpíadas por conta dessa falta de apoio. Então, quando a gente tinha uma expectativa de legado, a gente tinha uma expectativa de que o governo brasileiro fizesse o dever de casa, estruturar uma política pública a partir da discussão do Sistema Nacional de Esporte, porque é necessário, isso organiza o esporte no Brasil,
a gente tinha expectativa de que a gente pudesse pautar o esporte não só para armar a cena da Copa do Mundo, mas pelo menos dar uma visibilidade. A gente queria aproveitar esse momento para dar uma visibilidade à discussão do esporte. E de verdade, em alguns aspectos isso foi posto eu acho que isso foi posto na agenda. Quando a gente vê uma tendência, por exemplo, de ciclofaixas e ciclovias, por exemplo, quando a gente vê uma tendência de rua de lazer, por exemplo, quando a gente vê algumas tendências que são incipientes, que não são estruturantes, porque não é. Qual é a política pública que hoje a gente tem uma estruturada no país? A gente tem a política pública de educação, essa tem orçamento, é 25% do orçamento do município que tem que ser destinado a isso. A gente tem 15% do orçamento do município destinado à política de saúde. Mas nos demais a gente vem capengando. Isso é sintoma de um Brasil fragilizado em termos de políticas públicas de modo geral. Disso tudo que o Fernando falou e disso tudo que a gente observou na política pública de esporte. Nós somos um país muito fragilizado. Vamos botar na pauta a segurança pública, por exemplo, que é o que vocês têm vivenciado aqui, que o Brasil todo vivencia de certa forma. Você tem uma ideia de segurança pública em que o penalismo vigora como principal correção dos problemas de segurança no país. E aí, quando a gente vai falar de esporte, fazendo uma correlação, o que a gente costuma ouvir? Não vamos oferecer esporte para as classes populares para que eles não sejam nem viciados nem ladrões. Olha como a lógica se inverte. O esporte não é para não ser ladrão ou viciado. O esporte é para ser um cidadão. É para estruturar o sujeito enquanto até porque cidadão. está cheio de gente do esporte viciada. Pois é. Não é para ir a classe popular, e é para a classe popular, né? Para evitar que eles sejam marginais, vamos ocupar o tempo disso. Mas o tempo dessas pessoas, elas têm que ser ocupadas com políticas públicas estruturantes. É a educação de qualidade. E na educação é um esporte de qualidade. Então, nós tínhamos e queríamos aproveitar esse movimento dos grandes esportes, dos grandes eventos, para poder pautar a questão do esporte. E eu acho que o Brasil perdeu uma oportunidade de pensar e refletir sobre a questão do esporte de uma maneira mais consistente, porque nós ainda estamos no estado de desenvolvimento, se é que a gente pode dizer isso, que não temos a maturidade ainda de solidificar essas discussões, porque somos ainda um país de eventos, né? De fazer bonito e tal. Eu tinha certeza absoluta que a Copa do Mundo ia acontecer, porque ainda tinha uma história, não vamos fazer Copa, né? Vocês lembram, se vocês pensarem... Não vai ter Copa. Não vai ter Copa. Eu tinha certeza que ia acontecer, como vai acontecer as Olimpíadas. Por exemplo, uma das questões que foi comprometida nas Olimpíadas foi a limpeza da Baía de Guanabara. Uhum. É a segunda vez, né? Porque no Pan-Americano também prometeu. Pois é, então, a limpeza da Baía de Guanabara. E recentemente o governo do Rio disse assim, olha, não vai dar. Sinto muito. Esse não vai dar. cocôzinho não dá para Não tirar, dá para você tirar, não porque Tem que fazer é uma coisa muito antiga, então são muitos cocôs, então não dá para tirar. E aí... Você tem que lembrar do cocô do FHC, E aí, gente, sai uma matéria dizendo que os atletas do estrangeiro vão trazer pomadas para se proteger, remédio para... Os austríacos disseram, vamos tomar umas pílulas, vão vir assim... E eu falei, gente, isso é uma vergonha nacional. E a quem interessa isso? Né? A quem interessa isso? Bom, eu não sei se respondi ou não, mas... Gente, vai ter que terminar porque ela vai ter que ir agora. Para esse aeroporto que é legado, que custou 500 milhões de reais. Mas assim, só para eu, se tiver uma pergunta muito urgente, claro que eu vou, né? A gente continua aqui com o Fernando, né? Mas assim, quero dizer assim, eu acho que qual é o é o próximo... menor charme, ela vai... Não, senhor, foi um prazer, eu quero dizer assim, foi um prazer, Fernando, dividir essa mesa com você, né? E também atendendo esse convite, eu acho que o nosso trabalho de advocacy é esse, né? Conversar, quem possa querer conversar sobre o assunto, a gente está querendo fazer isso. Eu acho que o próximo passo, ou o passo, sempre que for o passo, nós, sociedade civil, precisamos nos organizar, né? A gente precisa se organizar e assumir o controle social desse processo. O governo, ele vai responder
na medida em que a gente pressionar, na medida em que a gente se organizar, que a gente tiver claro aquilo que a gente quer para nós, né? E assim, nós gostaríamos, atletas gostaria que a sociedade natalense se organizasse em função do esporte. O que é que precisa para isso, né? Vamos fazer fóruns de discussão. Eu acho que a universidade tem um papel fundamental, o Instituto Federal tem um papel fundamental nisso, estão formando pessoas, né? E tem uma influência nessa formação da sociedade como geral. Precisamos aqui, Fernando falou, nós precisamos sair do nosso castelo acadêmico, né? E dizer, e retornar os estudos e as discussões que estão sendo feitas para fora da sociedade, né? Para fora da academia e para a sociedade. Então, acho que é importante a gente ter esse locus de discussão e é importante influenciar e discutir, provocar o governo. Eu pessoalmente acho também que, assim, eu tenho acompanhado a Secretaria de Esporte desde o início, né, que nós começamos esse projeto junto com eles. Acho que eles têm avançado com muitas dificuldades, muitíssimas dificuldades. Você não tem orçamento. Bom, mas estão aí, né, botando a cara na tela para ver o que é que dá. Eu também tenho que agradecer muito, né, ter estado com você e passar a ser possuidor de um documento, para mim, vai ser muito importante. O único problema em relação ao que ela disse sobre a questão do esporte é que você descobre que o governo não quer absolutamente nada com o esporte quando você vê quem ele nomeia para ministro do esporte. Ai, não fala, fico nervoso. E eu estou falando dos 3, 4 últimos, todos eles, tá? Muito ruins. Mas o outro não foi gritante. Em relação ao que você perguntou, eu diria a você o seguinte: eu não conheço o secretário pessoalmente, tenho acompanhado pela imprensa o trabalho dele, pelos releases e por alguns comentários. Concordo com tudo que você está dizendo. Acho, inclusive, que ele é um excelente marqueteiro, nesse sentido, porque ele divulga isso bem, ele está presente. Porém, não sejamos tão injustos ao ponto de não dar valor a um mínimo que está sendo feito, mesmo que por trás desse mínimo tenham outros interesses. Eu sempre parto do seguinte princípio: eu prefiro alguém coberto de interesses que eu não conheço, fazendo bem a alguém, do que alguém que fica sentado numa mesa fazendo um monte de discurso bonito e não leva um sanduíche de mortadela para ninguém. Então, eu gosto dessa coisa da ação, tá? E acho que toda ação, e aí eu vou ser muito honesto, eu acho que toda ação tem sim que ter uma expectativa de reconhecimento e recompensa. Por que não? Você se esforça no seu trabalho, você estuda, você se prepara. Para quê? Para aquilo que você realizar, alguém diga na história, no passado, isso, puxa, isso começou lá atrás com o professor. Entendeu? Isso para o ego da sua família vai ser o máximo. Então, muito bem. Esse trabalho da Atletas é importantíssimo. Eu já disse antes, acompanhava, não tão profundamente. Estou encantado com esse trabalho, né?